Olá, a paz do Senhor a todos vocês. Eu sou o pastor Edinho, seu amigo, e esse é o canal Teologia e Graça na Veia. Quero compartilhar com vocês, amantes da Bíblia Sagrada, amantes da Escola Bíblica Dominical, a lição do próximo domingo, dia 9 de abril de 2023, a segunda lição do segundo trimestre deste ano, traz um tema: a predileção dos pais por um dos filhos. Ou seja, já começa indicando aí onde nasce, onde pode ser, onde cria o problema, onde também pode ser solucionado um problema. Também vai nos dizer a respeito de um texto sagrado, como base desta lição, em Gênesis capítulo 25, que traz a história de Isaac e Rebeca, que são os pais de Jacó e de Esaú e Jacó. E vai trazer para nós o versículo de número 25, no textual da nossa lição. E amava Isaac e Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis capítulo 25, versículo 28. Verdade prática: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Nós vamos estudar nesta lição, ou comentar nesta lição, os problemas que muitas das vezes famílias enfrentam, consequentemente podem ainda enfrentar esse problema por causa da famosa predileção ou predileto, ou ter um filho predileto dentro de uma casa, ou um gostar mais do que o outro, ou amar mais do que o outro, ou, não é verdade, dar mais atenção para o outro, não souber disfarçar, deixar claro, deixar evidente a preferência de um dos filhos, ou os pais, a mãe, se a esposa se dedica mais a um, ou a ele ou a ela, ou o pai também se identifica mais com um dos filhos. É uma contradição sobre identificação e amor, aproximação, também que precisa ser analisado e muito estudado. Eu entendo, em primeiro lugar, os filhos têm uma frase na ponta da língua: eu não pedi para nascer, Deus me fez assim, eu vim de vocês e foi vocês que me ensinaram assim. A resposta está na ponta da língua dos filhos. A grande verdade é que ele vai devolver a culpa de serem desse jeito, ou de estar nessa situação, ou conviverem desse jeito, ou de não se dar bem. Eles vão apontar a uma origem: ou Deus fez, ou os pais fizeram isso. É esta lição que nós vamos comentar: o projeto de Deus, a intervenção dos pais, tá bom? Isso é importante para você que é amante das escrituras sagradas. O importante também é lembrar que quando acontece isso, o lar cria ciúme, tem ciúme dentro de casa, acaba dividindo, rachando, por causa da predileção por causa de um dos filhos, teve um dos filhos como favorito e predileto, ou escolher. Isso cria inveja, cria amargura, divisão, muita tristeza, muito rancor também. Prejudica, você que é amante das escrituras, precisa entender o seguinte: prejudica na formação do caráter dos filhos, na formação intelectual, na formação espiritual. A grande verdade é que um dos que são escolhidos, uma das partes pode enfraquecer, e isso é muito ruim. Isso gera consequência de forma negativa, ampliando para o ambiente familiar. Eu vou dar um exemplo assim, eu vou, para entender melhor, é aquela coisa assim: por que não vai na casa de fulano se vocês são parentes? Não, a gente não se dá bem. Não, porque minha mãe não fala com fulano. Não, meu pai não se dá bem com o irmão mais velho dele. Não, meu pai não se dá bem com o irmão mais novo dele. Meu pai se dá bem com os irmãos dele todinho, mas fulano se dá bem. Não, minha mãe não se dá bem com a irmã mais velha. Não vou na casa lá, eu não gosto daquela prima, eles não se dão bem, por isso, aquela coisa. Tem, como tem. A questão são lares de cristãos, são pessoas que conhecem a palavra, são pessoas que conhecem Deus, adoram a Deus, glorificam a Deus, conhecem as escrituras, ouvem a palavra, e às vezes pode estar muito tempo no segmento evangélico, mas se precipitam em algumas escolhas e algumas decisões. Isaac e Rebeca foram semelhantes aos processos que o Abraão, o patriarca, também passou com Sara.
por Abraão ter mais postura em relação ao sentimento da esposa Sara, e por algumas escolhas e algumas decisões, o casal sofreu alguns problemas na família, divisões, de ciúmes, de invejas. Difícil aquela coisa do filho da promessa. Ele aguardou 75 anos, Deus fez a promessa para Abraão, ele aguardou 25 anos para o cumprimento do filho da promessa mesmo, né? Ele foi ter o filho com 99, quase 100 anos na verdade, né? Então ele recebeu a promessa com 75, mas com 85,86, a Sara, sua esposa, fez uma proposta para ele, e ele achou por bem acatar o conselho da esposa, e foi ter com Agar, a escrava, e teve um filho com ela, o Ismael, não é? Então esse menino cresceu dentro daquele ambiente. Depois de 14 anos nasce Isaac, né, que é o filho da promessa, né? Mas houve questão de ciúme. Teve uma hora que Sara falou para Abraão decidir, ou a mulher, ou ela, né? Ou a escrava ou ela. Abraão teve que mandar a escrava embora, mas teve outra intervenção de Deus. Deus falou para a escrava: volta para lá que você não tem nada a ver com isso. É lógico que muitas coisas contribuíram para o ambiente ser hostil, ter ciúmes, né? Porque a Agar engravidou, era o sonho de Sara, e quem engravidou foi a escrava, e o filho cresceu dentro daquele ambiente até ela esperar, né? Porque Sara era mulher estéril. Então teve todo esse processo por escolhas e decisões, e trouxe muito conflito dentro da casa de Abraão, né? O ambiente, trazendo para o dia de hoje, o ambiente fica hostil, muito pesado, né? Isso dificulta na espiritualidade da família, no convívio, a glória de Deus dentro de casa, o culto no lar, vão ter escolhas diferentes. Eu não gosto desse tipo desse programa. Eu gosto de louvores dentro da minha casa. Então tem muita divisão. São pessoas, são cabeças diferentes, e podem ter conflitos de convivência. Isso afeta o caráter, a formação do caráter, a formação intelectual, a formação espiritual dos filhos. Consequentemente, os pais vão sofrer, vão pagar um alto preço. E nesta lição fala de Isaac, e fala também de Rebeca, não é? Que Deus fez uma promessa quando Isaac, com 40,45 anos, ele observou que o filho não vinha, né? E que Sara, sua esposa, que Rebeca, sua esposa, era estéril. Ele começou a orar, e ele orou praticamente 20 anos para ser pai, né? Para ter filho, né? E o texto vai dizer para nós, no livro de Gênesis, capítulo 25, né? Que faz um pano de fundo histórico, né? Desse tema também, vai dizer que ela se engravida e tem duas gerações, né? Tem duas nações, melhor dizendo, dentro do ventre dela. E dentro do ventre já começa o conflito, que Deus havia falado que nasceria dela duas gerações, duas nações, e que o menor serviria o maior, não é? E o sinal do parto, Esaú nasce primeiro, que é o primogênito, o mais cabeludinho, né? Depois nasce Jacó segurando o seu calcanhar. O texto vai nos dizer, a história discorre dizendo que Isaac, que era o pai, né, dava preferência para Esaú, que era o primogênito, e porque Esaú era caçador, né, e fazia aquela refeição, guisado, né, ele preparava a sua caça e servia o pai, o patriarca, né, e o pai amava aquilo, com certeza, né. Meu filho é caçador, aquela coisa e tal, era, né, dinâmico, né? E o texto, eu enxergo dentro do texto, você que é amante das escrituras, da EBD, eu enxergo dentro do texto que Esaú ser mais dinâmico, proativo, né? Favorecendo o pai, agradava o pai, né? Bajulava o pai. Qual é o pai que não gosta de ser já bajulado, né? E isso deixa Isaac, né, com orgulho lá em cima. Só que o texto deixa claro que Rebeca amava
a Jacó, né? Jacó era mais pacato, caseiro, né? Mas era mimado pela mãe. Um era dinâmico, um já era mais, né, de ir para cima. Isso deixava Jacó, o seu pai Isaac, né, daquele jeito, né? Orgulhoso, ó, meu filhão aí e tal. E o outro era mais apegado à mãe. A mãe mimava, certamente, o filho, né? Então tinha a predileção do casal. Aí eu volto a falar para você, os problemas são os filhos? Não, o problema não são os filhos. O problema são os pais saber lidar com as circunstâncias, a saber lidar com as coisas. E no tópico 1 da lição, vai trazer isso exatamente. O plano de Deus para a família e sua presciência. A família em primeiro lugar. Teve um episódio que dentro da barriga de Rebeca, as duas nações, os dois filhos se mexiam muito. E aquilo incomodou muito ela. E ela falou assim, não sei por que isso, não sei para que isso, qual o propósito. Chegou uma hora que ela fica, né, por que eu, por que assim, né? Eu não imaginava que seria isso, mas Deus falou, peraí, dentro da sua, tem uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho um projeto. Dentro da sua barriga tem duas nações. E eles vão assim, vão ter problemas um com o outro, e o menor vai servir o maior. Então Deus fez uma promessa. O casal precisa entender que filhos são promessa de Deus. Filhos são heranças do Eterno. Filhos são a nossa glória, os filhos são a alegria da família, os filhos é o troféu do casal, é a bênção do casal. O casal tem que entender que há um plano de Deus estabelecido, há uma promessa maior, é um plano maior do que os filhos, né? Independe, você não define, os pais não definem escolhas, quem define, quem determina é Deus. Os planos de Deus são maiores, né? Precisa entender, o pai e a mãe precisa administrar o plano de Deus, né? Para evitar a predileção, né, por um dos filhos, porque isso vai criar e vai trazer e gerar problemas de convívio entre os filhos, conflito. Um filho sabe que o pai prefere o outro, que a mãe prefere o outro. Isso gera muita tristeza e isso interfere na formação. E um dos filhos, isso é fato, um dos filhos vai querer ser melhor, prevalecer sobre a vida do irmão. Não, dificilmente vai ter igualdade de opinião, a mesma coisa, apesar de ser gêmeos, mas não eram diferentes. Por quê? Porque Deus falou que ia ser diferente, gente. Deus falou que ia ser diferente um do outro, que iam ter conflito. Os pais precisam entender os planos e os projetos que Deus estabeleceu, que os planos de Deus são maiores, e os pais não entenderam. Entender que os filhos são herança, que os filhos são plano, fazem parte do plano e do projeto que Deus estabeleceu. Está dentro da lição do tópico 1 da nossa revista, um plano maior, o plano de Deus, está na presciência de Deus. Segundo, o conflito familiar. Rebeca era estéril, os filhos lutavam dentro do ventre, tudo isso elas precisavam saber que estava dentro do plano de Deus. Deus havia falado, Deus havia esclarecido, né? O problema é os pais saber lidar com a adversidade, né? Os pais precisam ter entendimento para saber lidar, né? Para evitar. A grande questão é, você que é amante das escrituras, e dentro desse tema, você que é professor de escola dominical, você que frequenta a escola dominical, você que é amante das escrituras, eu preciso falar para você que às vezes os pais nem percebem, às vezes são exagerados, né? Não sabe disfarçar que tem um que é predileto e desfavorece o outro, né? E vice-versa, né? E isso vai gerando um rancor, uma mágoa dentro dos filhos ou dentro do ambiente familiar, e vai atingindo, às vezes eles nem percebem. Quem está fora percebe, fala, nossa, como ele ama um, favorece um, joga um lá em cima, né? E o outro menospreza, né? Não trata com tanto carinho, com tanto amor. É um perigo isso aí. Os pais precisam se atentar. O plano de Deus precisa se adequar, precisa ter entendimento a respeito dessas coisas. O problema da predileção dos filhos, Isaac
tinha como predileto Esaú, né? E Jacó era o predileto de Rebeca, né? E todo aquele projeto da primogenitura, né? Você observa que o problema são os pais lidar realmente com isso daí, no ato de abençoar o filho Esaú, o mais velho, né, que prepararia um guisado para dar para o pai naquele episódio, mas a Rebeca articulou, ela mentiu também, né? Tem pessoas que ela manipulou uma situação, ela preparou uma pele de um animal, colocou nos braços de Jacó e fez um guisado, né, um alimento para levar para o pai, para abençoar, né, e seria abençoar Esaú, né, que é o primogênito, acabou abençoando Jacó, né, recebendo a bênção da primogenitura, né. Entenda que isso fazia parte do plano de Deus, né? O menor ia servir o maior, né? O maior ia servir o menor, melhor dizendo. O maior, que é o primogênito, né? Esaú, iria servir o menor, que é Jacó, né? Então, você observa que os planos de Deus, eles se cumprem. E os pais precisam entender que a família é plano de Deus, faz parte do projeto de Deus, né? O casal precisa entender que os filhos fazem parte do projeto de Deus, né? Buscar entendimento do Espírito para não favorecer nem a um ao outro, né? Mas de forma igual, né? Dar atenção e o carinho para todos de uma forma disfarçada. Eu sei que acaba tendo um filho ou até um irmão, a gente está falando de família, de se achegar mais perto de um do que do outro, mas é necessário ter um equilíbrio, buscar de Deus essa coisa maravilhosa chamada família, né? O ambiente familiar, a casa, o lar, é maravilhoso tratar de forma igual, a mesa, o que tem na mesa é para todos. Não, isso aqui é para não, agora isso daqui é para fulano, é para o X, não, isso aqui é para o Y. Não dá essa divisão, uma hora ela acaba sendo perceptível e ridicularizada. E isso vai gerar inveja, ciúme e vai prejudicar a formação do caráter intelectual e espiritual dos filhos e vai predominar sobre o ambiente familiar, dos filhos para os netos, e assim vai embora, como nós falamos no começo do vídeo, né? O problema é que acaba tendo os pais não saber lidar com isso, né? Parte dos pais, né? O líder da casa, o pai, o cabeça, o homem, né? A mulher com entendimento, né? Precisam se organizar, né, para abençoar a vida dos filhos, para que ambos cresçam de forma com habilidades intelectual, a formação do caráter para os dois, a formação espiritual para os dois, a bênção os pais abençoando a vida dos filhos de forma igual, sobre a orientação e a regência do amigo inseparável Espírito Santo, sobre a orientação das Escrituras, entender que a bênção de Deus está sobre os filhos, que aquilo faz parte da promessa de Deus, que os filhos fazem parte do plano que Deus estabeleceu. Então, evitar essa predileção, ela é importante para não ter discussões, separações, amargura, inveja. Isso é terrível. São sentimentos dolorosos, são sentimentos que racham, que magoam, que machucam e que cicatrizam e fica por muito tempo. Essa grande verdade. A palavra de Deus encontramos normas, né, para evitar isso. Paulo escreveu a carta aos Efésios no capítulo 6, né, da orientação dos filhos serem obedientes aos pais, né? Mas os pais precisam favorecer essa cobertura, esse amor, esse carinho, esse cuidado para os filhos, exigir a obediência dos filhos para os pais. E também em Efésios capítulo 6 vai dizer que os pais evitar de provocar a ira dos seus filhos, né? É fato quando existe uma predileção dentro do ambiente, né? Vai provocar a ira de uma das partes, vai ter problema, certamente. E assim como as escrituras, o casal que respeita a personalidade dos filhos, tratando com predileção, infelizmente, o resultado do conflito entre os membros da família. Então, precisamos entender as escrituras,
sobre a orientação do amigo Espírito Santo. Esse é o conselho de Deus para nós na lição de número 2 da Bíblia Sagrada, a revista da Escola Dominical, sobre a base da Bíblia, não é? Pegando o exemplo de Isaac e de Rebeca, que teve um filho, teve filhos gêmeos, mas cada um tinha um filho predileto, né? Isso gerou conflitos. Que isso seja evitado nos lares de muitos evangélicos, que seja evitado no seu lar, na sua casa, você que é novo, você que tem projetos para sua casa, de ampliar sua família, né? Que isso sirva de orientação e de entendimento, e esse erro pode ser evitado de uma maneira bíblica, né? Orientação do Deus vivo, né? Efésios vai ensinar a posição dos filhos para os pais, mas também dos pais para os filhos, né? Porque quem veio primeiro, os que vieram primeiro são os pais, né? Os filhos são consequências agradáveis do relacionamento dos pais. Então, é da origem, né? Dos cabeças, né? Os pais que precisam saber lidar com isso para evitar má formação, para evitar divisões, para evitar ciúmes, inveja, brigas e contendas dentro da sua casa, no ambiente familiar, né, no convívio entre os filhos. Consequentemente, isso vai trazer danos terríveis, consequências dolorosas. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu casamento. Em nome de Jesus, frequente a Escola Bíblica Dominical na sua igreja. Continue amando, continue sendo apaixonado pelas Escrituras Sagradas. Que Deus vos abençoe. Teologia e graça na veia. Até o próximo vídeo, até a próxima lição.